Pensamos, sentimos e fazemos nossas escolhas, construindo o nosso futuro. Um dia, sem dúvida, morreremos e voltaremos ao mundo espiritual, levando as conquistas morais, emocionais e intelectuais. Aproveite cada oportunidade de sua vida para construir relacionamentos respeitosos, fraternos. Cultive as amizades. Aproveite o seu tempo na construção daquilo que você poderá levar para a verdadeira vida. Somos espíritos imortais a caminho da felicidade. Todo homem tem necessidade de viver, de amar, de ser feliz. Existe alguma coisa mais triste do que a ideia de que tudo que nós construímos acabará e que aqueles que nós amamos desaparecerão? Por isso, a questão da vida após a morte tem sido tão explorada nas grandes mídias. Allan Kardec se propôs a respondê-la, não através de hipóteses, e sim por meio da observação de fatos reunidos para uma criteriosa análise. Na visão espírita, nós sobrevivemos à morte do corpo físico e continuamos a nossa personalidade, continuamos com as nossas memórias, nossos sonhos e desejos. Mas o que acontece conosco durante o processo da morte? E depois? Deixaremos de pensar? Não teremos mais um corpo? As nossas lembranças desta e de outras vidas, o que acontecerá com elas? Em que nos transformaremos? Para onde iremos? E quem vai nos conduzir? Como é a vida no mundo espiritual? Para conversar conosco sobre este tema, está aqui o Dr. Sérgio Thyssen. Ele é médico e físico. Seja bem-vindo, Dr. Thyssen, ao nosso programa. Muito obrigado, Yasmin. Uma alegria retornar. Por que existe a morte? Qual é a necessidade que temos de passar por ela? Na verdade, antes nós temos que pensar na ideia da vida. A vida que existe de dois modos diferentes. Ou nós estamos no mundo espiritual, ou nós estamos no plano material, que é a vida comum que nós conhecemos bem. Então, como o espírito necessita reencarnar para cumprir uma programação evolutiva, esta programação ela tem um início, um meio e um fim. E quando termina esta programação, ela se despede da vida física e a sua alma ou o seu espírito retornam ao mundo espiritual, retomando lá os seus compromissos e as suas atividades. Então a morte nada mais é do que um passamento em que nós então retornamos ao nosso verdadeiro lar. Os espíritos amigos dizem que a vida terrena, que muitas vezes é a única vida que as pessoas enxergam, mas na verdade ela não é, ela na verdade é um estágio, é um período de escolaridade, para vivermos as nossas experiências, para podermos emancipar as nossas almas no rumo do futuro, alcançando lá longe a nossa felicidade real. Então a morte é meramente uma transição, é um retorno à nossa verdadeira vida, que é a vida no outro plano, que é o plano dos espíritos, que é o plano espiritual. Como é que a morte ela se processa? Porque nós temos todos um certo receio da morte, porque desconhecemos o mecanismo. Como é que ela se dá? Na verdade, a nossa alma ela é ligada, por ocasião da concepção, ao nosso embrião que está se formando. Ele se desenvolve e esta vinculação do espírito reencarnante com este corpo em formação progride gradativamente, vem o nascimento, vem o período da infância, vem a vida adulta, habitualmente até a terceira idade, vamos dizer assim. Então, há uma ligação que é uma ligação consistente, uma ligação física e ao mesmo tempo biológica do espírito ou da alma com a organização biológica que está se desenvolvendo e vamos chamar assim, a vestimenta do espírito para que ele possa na Terra cumprir aquela finalidade.
Então, quando a pessoa desencarna, seja de uma maneira ou de outra, há, vamos dizer, uma atenuação desta vinculação da alma com o corpo. E isso vai se desfazendo abrupta, no caso de um trauma, de um acidente, ou vai se desfazendo gradativamente, quando a morte propriamente existe de uma maneira natural, seja a partir do próprio curso da perda das condições vitais do organismo biológico, seja através diretamente por uma enfermidade qualquer. Então, na verdade, há um vínculo, que é um chamado cordão fluídico, como se fosse o cordão umbilical, nos mesmos moldes ou em moldes equivalentes do cordão umbilical que liga o feto à sua mãe. Na verdade, há uma ligação equivalente entre a alma ou o espírito com aquele corpo em formação. E essa ligação persiste ao longo de toda a vida. Como é que a nossa consciência fica nesse processo, nessas etapas da desencarnação? A gente fica atento, fica dormindo? Existem casos que a pessoa acompanha ou não? Como é que é isso? Varia muito, Yasmin. Tudo dependendo, como sempre, para todas as outras questões também, da condição daquele espírito, da condição da sua consciência, da sua lucidez, do seu conhecimento, das suas aspirações, da sua condição evolutiva e espiritual. Então, para alguns, a morte é um grande mistério. Há uma ignorância muito grande em relação ao processo e em relação à vida futura que aguarda a todos após o desencarne. Na medida que nós vamos nos afeiçoando às questões espirituais e vamos procurando conhecê-las melhor e, mais do que isso, vivenciá-las ao longo da experiência terrena, e não apenas de uma experiência, mas de todas, e cada vez mais no decurso delas, nós vamos encarando a questão da morte com naturalidade e vamos muitas vezes nos dando conta de que este processo já começou ou de que este processo está a caminho, encarando isto com naturalidade. Mas na grande maioria das vezes, isto é uma coisa que as pessoas não se dão conta. Então, na ocasião da morte em si, dependendo das condições evolutivas de cada um, nós vamos ter consequências neste momento, que nem sempre é um momento, mas é um processo com diversos momentos e etapas. Tudo dependendo, portanto, da condição de cada um. Existem pessoas que, por exemplo, ficam durante 30 dias numa terapia intensiva de um hospital. As condições da alma, a pessoa pode estar em coma induzido, por exemplo, não é? Em assistência respiratória, precisando de todos os cuidados da terapia intensiva. A alma daquela pessoa pode estar em condições as mais variadas. Olhando do nosso mundo para ela, ela está em coma, mas a sua alma está sempre desdobrada, sempre já na realidade espiritual, mas dependendo das suas condições pessoais e morais, ela poderá estar em planos elevados, em planos medianos e muitas vezes em planos inferiores, aguardando propriamente que se cumpra a programação para ela. Ela pode se recuperar e ter alta para casa, reassumir as suas condições, mas a partir daquela condição de maior gravidade clínica, ela pode desencarnar. E para onde ela vai e o nível de sofrimento, como será essa experiência, também tudo dependerá das suas condições íntimas, que são condições espirituais e morais. Muitas pessoas passam por experiências de quase morte e nos trazem relatos muito interessantes, né? Inclusive vem a presença de parentes queridos, né? O senhor tem algo a nos dizer sobre isso, sobre essas experiências de quase morte? Essas experiências elas foram descritas por Raymond Moody num livro em 1975, A Vida Após a Vida. Ele foi um psiquiatra americano que reuniu uma série de relatos a respeito disso. E ele trouxe uma ideia básica destes relatos, o que era comum no relato de quase todas as pessoas, e colocou isso num livro magnífico, que foi ele, então, que publicando o livro abriu essa
verdadeira avenida no sentido de pesquisa na área do psiquismo humano. De tal maneira que um aspecto realmente muito marcante foi a questão de, por exemplo, a pessoa está sendo operada, fazendo uma cirurgia eletiva, o coração para e imediatamente a cirurgia tem que ser interrompida e toda a equipe tenta reanimar aquela pessoa, trazê-la de volta à vida. Mas muitas vezes o espírito sai do corpo, a partir do próprio coma da situação da parada, e ele se vê no teto do centro cirúrgico, olha para baixo, vê o seu corpo e vê a equipe, vamos dizer assim, naquela ânsia de recuperação. E ele olha para si e vê um outro corpo. Muitas vezes é o seu próprio corpo perispiritual, como nós chamamos, é o corpo que todos os espíritos no mundo espiritual utilizam, possuem, para viverem a realidade do outro lado da vida. Mas a partir daquela primeira experiência no centro cirúrgico, eles são como que deslocados para um outro ambiente, através de uns túneis, como se fossem túneis longos, coloridos, luminosos, e acabam encontrando seus antepassados, ou pessoas que eles conheceram e às vezes só conheceram por causa de quadros, porque quando eles cresceram, eles já haviam desencarnado. E eles, mais do que isso, estabelecem contato e conversação com esses que são muitas vezes avós, bisavós e assim por diante. Quer dizer que as pessoas não nos esquecem porque desencarnaram, né? Nós continuamos com os laços de afetividade. Na verdade, é uma parte fundamental do grande patrimônio da vida de cada um, que são as relações desenvolvidas, as afinidades, o grupo familiar, o grupo de amigos, tudo isso que vai propriamente funcionando como o nosso grande tesouro moral. O Clube de Arte é um projeto de amor que ampara obras sociais espalhadas por todo o Brasil. Uma das obras amparadas é a Unidade de Promoção Integral Joana de Ângelos, em Japeri, no Rio de Janeiro. Assista aos vídeos institucionais no site despertarespírita.com, no canal Obras Sociais. Participe desta obra de amor. Associando-se ao Clube de Arte, você vai receber brindes mensais na forma de CDs, DVDs ou livros, mais assinatura gratuita da revista Cultura Espírita e ainda descontos especiais em mais de 100 produtos lançados pelo Clube de Arte. Na promoção de hoje, você se associa agora e vai receber o CD Meu Rebento, de Robson Ribeiro, e vai receber também a revista Cultura Espírita. Os 2 brindes inteiramente grátis. Ligue agora 0 Operadora 21 3017 9800 ou inscreva-se pelo site clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.